sentindo que esse episódio de hoje vai ser bem especial, hein, Jujuba? Eu acho que vai ser um daqueles que a galera salva pra ouvir de novo, sabe? Também, eu acho. Vamos lá? Vamos. 3, 2, 1. Olá, eu sou a Flávia Alessandra. E eu sou a Júlia Costa. Somos mãe e filha. E esse é o Pé no Sofá. Pode. Um programa pra gente se sentir em casa. E liberado pra conversar sobre qualquer coisa. Jujuba, nosso episódio de hoje é sobre saúde mental. Me conte aqui, alguém já torceu o nariz pra você quando você disse que fazia terapia ou fez aquela cara assim, ó? Nossa família, né? Acho que até na nossa Ela família. já começa chegando, né, gente? Teve uma pessoa que falou que estava assistindo a gente pra minha mãe e falou que eu chego, não é com o pé na porta, é o quê? Quebrando a vidraça. Quebrando a vidraça. Que, aliás, esse episódio foi, inclusive, uma verdade. sugestão desse pai. Que tem visto os nossos apps e tal, tem assistido muito, e ele mandou como sugestão, por que vocês não falam sobre isso? E o comentário dele foi, a Júlia entra sempre quebrando a vidraça, e você depois tenta pôr ordem na casa. É o meu jeitinho. Mas a gente já queria fazer um episódio sobre saúde mental, porque é uma coisa Sim. que eu falo muito, né? Em quase todos os episódios eu acho que eu trago isso à tona. No episódio de autocuidado eu falei que pra mim o maior autocuidado é fazer terapia ou a minha sessão com psiquiatra. E eu recebo muito comentário. Inclusive ontem eu fiz uns stories falando que eu fui... Ontem eu fui no psiquiatra, quando eu saí eu fiz uns stories e tal falando. E eu recebo muito comentário das pessoas falando, cara, muito obrigada por falar sobre isso, por normalizar isso e tal. Então, eu não tenho vergonha nenhuma em falar que eu faço terapia e estou fazendo tratamento com psiquiatra e tomando medicação, enfim, me tratando. Eu não tenho vergonha em falar sobre isso, mas eu sei que ainda é um tabu para muita gente. Muita gente tem vergonha, muita gente acho que tem até medo, né, de começar. Acho que tem até medo tem até medo e vergonha de pedir ajuda, né? De começar. Agora, você me vendo pensou, gente, Flávia Alessandra vive em que mundo que acha que alguém assim inteligente, alguém com estudo, com informação, vai fazer careta com nojinho para terapia, pois saibam que tem. Muito. Tem muita gente que faz isso, e gente de todo tipo de repertório e background, enfim. Classe, muita gente. cultura, gênero. Idades, né? Eu acho que é isso, assim, no nosso núcleo da nossa família de pai, mãe, filha, é um assunto muito bem resolvido e não é um tabu para ninguém essa Até questão. porque eu acho que o meio artístico é um meio que mais... mente aberta em relação... Tem a mente aberta, sempre busca mais o seu lugar de autoconhecimento. Então, é algo normal mais e naturalizado, incrível e mais naturalizado pra gente, né? Mas eu acho que é isso, até na nossa família. Assim, eu faço terapia desde cedo. Você me colocou na terapia assim que você divorciou do meu pai, né? Então, eu comecei a fazer terapia criança. E aí, não por escolha minha, né? Já colocou. E é um privilégio, né? Terapia. A gente sabe, infelizmente, não é todo mundo que tem acesso. Mas... Cara, eu falo para todo mundo, quem puder, é um investimento muito válido. E, enfim, eu sou muito a favor. E se falar de depressão, então, o depressivo, o ansioso, é sempre o outro, né? O problema tá sempre no outro. Sempre o outro, sempre o outro. Eu ouvi isso também desse pai que eu achei muito bom, que ele, poxa, vocês trazem todas as questões que as pessoas têm medo e vergonha de falar e vocês trazem como sendo algo normal e que precisa ser conversado, né? Então, acho que esse nosso episódio vai ser bem, bem produtivo. Também acho. Será que quem lê sobre saúde mental pensa sempre assim numa pessoa estereotipada, né? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Você até me lembrou o caso, pode falar. Não, pode falar. Não, fala. A gente estava conversando no camarim antes, né, e batendo e tal, e você me lembrou do Robin Williams, o ator, né, que
era um comediante. Inclusive, aquele filme que ele fez dos médicos. Doctor... Ai, gente... Enfim, mas que é justamente desse lugar de cura através do riso, né, para as crianças em tratamento. E ele foi uma pessoa que você olhava e você jamais diria que ele teria problemas ou transtornos. E ele enfrentava seriamente durante toda a trajetória dele, né? Até o final da vida, né? Pra mim, ele é um grande exemplo disso. Eu acho que... E é impressionante como a gente tem muito caso de comediante, né, que passa por... Porque a comédia cura. Caso né? de depressão. E eles buscam a cura. Mas eu acho que rola muito um estereótipo. E tem essa coisa também do... mas olha só, tá sorrindo, tá lá, tá bem. Quem disse que tá nada? Tá aí, ó, saindo, tá lá. E a gente sabe que... Enfim, muita gente não sabe, mas não é assim, caso você não saiba, né? Não é assim. Então, acho que tem muito essa coisa do estereótipo. Eu acho que essa coisa de terapia é coisa pra maluco já acabou um pouco, graças a Deus, né? Até isso aí evoluímos. Evoluímos, né? Esperamos. Eu acho que as gerações que pensam isso estão envelhecendo e tá se renovando, né? Pois é, porque eu acho que uma geração mais velha ainda tem um pouco esse rótulo na cabeça. Ainda tem, mas eu acho que... até ontem eu tava com o meu psiquiatra e eu falei assim... tava falando, não sei o quê, mas ele não toma medicação. Eu sei que ele não toma. Olha, eu vou fingir que eu não ouvi essa parte. Porque é isso, não dá pra saber quem toma ou não medicação, né? Eu sei que ele não toma. Não dá pra saber quem toma ou não. Às vezes a pessoa que... mas... que é uma coisa... Enfim. Mas eu acho que ainda tem esse estereótipo, ainda é uma coisa que até eu mesma luto contra, né? A gente... Quando eu comecei o meu tratamento, a gente lutou muito contra... A gente tinha um preconceito grande, né? De medo, assim, dessas medicações. Porque eu acho que tem muita gente também que usa com responsabilidade, isso acaba gerando um medo. Sim, então a gente lógico, tinha um medo muito grande. A gente foi um passo de cada vez. Realmente é importante, realmente é hora de entrar com a medicação. E né? ouvindo, e a importância do profissional também explicar todo o funcionamento, né? Pra gente se sentir mais segura e tranquila. E hoje, enfim, eu acho que a gente quebrou muito... até o meu tratamento te ajudou também a quebrar muito desse estereótipo que a gente tinha. Sim. E que a gente evoluiu. Total. O que é? Sou eu, gente? Já me perdi aqui. Mas acho que a gente até falou. Eu já falei, acho que a gente já falou. Qual você acha que seria esse estereótipo? Eu acho que é isso, que não seria de uma pessoa clichê. Não tem. Não tem. Existe um estereótipo. Então, quando você pensa nisso... E eu acho que talvez a melhor pessoa para responder isso seja o nosso convidado especial de hoje, né? Com certeza. Ele é o psicanalista, pesquisador, autor, também podcaster, nosso amigo de podcast maravilhoso, chique. Vibes em Análise, que eu escuto muito. Lucas Lidke. Bem-vindo! Obrigada por ter aceitado o convite. Tudo ótimo. Bem-vindo. Tem uma aguinha aí te esperando. À vontade. Seu mic tá aí. E aí? Então, vamos nós, né, conversar aqui hoje, Lucas. Quero saber, assim, de cara, se existe um motivo para se fazer terapia. Ou melhor, existe um não motivo? Como você estava falando, né? O não motivo talvez seja medo, preconceito, ignorância, esses estereótipos e estigmas que, sim, estão caindo um pouco, mas em alguns lugares, né? Em alguns meios, em outros ainda não. Eu gosto de pensar que a gente precisa, em alguns momentos da vida, talvez algumas pessoas precisem mais de terapia do que outras. Talvez, em alguns momentos da vida, a gente precise mais de terapia do que em outros. Mas, independente disso, eu acho que todo mundo merece se dar essa oportunidade em algum momento, em uma fase de passar por um processo terapêutico, né? Eu acho que é um caminho de autoconhecimento, mas também de criar questões, encarar questões difíceis que acho que vale a pena, né? Perfeito, isso que você falou das eu adoro quando a gente recebe podcaster aqui, que eu escuto a voz do podcast. Muito legal, né? Personifica, né? É muito né? bom isso. Que eu fico ouvindo direto e agora tá o rosto aqui do podcast. A gente tá em vídeo aqui também, gente, que a gente no Spotify tá em vídeo também, hein? Essa coisa da fase que você falou, eu acho que é muito interessante, porque até, enfim, vou falar muito ontem na minha sessão, mas é porque não tem como não relacionar, né? Pé no divã hoje. Total. E
Eu tava falando com o meu psiquiatra, falei, tá, eu tô muito bem agora. Enfim, há umas semanas atrás eu tava numa fase bem mal e tal, e aí agora consegui me equilibrar mais e restabilizar. Falei, tô muito bem agora, só que o meu medo é, e se eu voltar, sabe, pra como eu tava antes mal? Ele falou, mas você provavelmente vai. E não é sobre isso, é sobre fase, sabe? Não é você estar como você tá agora o tempo todo, porque não vai ser sobre isso. Eu acho que é você aceitar também que existem fases ruins e fases boas. A gente sabe, né, se eu tava aqui embaixo, eu não vou permanecer aqui em cima agora o tempo todo. Eu vou descer um pouco, mas talvez eu desça menos. Então, essa coisa da fase, eu acho que é muito importante pra gente aceitar também, né? Porque acho que até esse clichê da pessoa que precisa de terapia, acho que as redes sociais hoje estão ajudando um pouco a quebrar um pouco isso. Você não acha que a gente fala mais abertamente sobre isso? Exato. E isso das fases é bem importante mesmo, Júlia, porque eu penso que a gente tem uma lógica, às vezes, meio da terapia, de que ela entra como uma solução, né? Como quase numa lógica de consumo, de algo que vai resolver a sua vida. Quando você já está naquela de colocar o selinho, assim, né? Terapia em dia. Como esse benefício que você está ali trabalhando em você mesmo e se auto-aprimorando. Claro que isso é importante. Mas, assim, não existe uma vida isenta de sofrimento, né? A gente vai passar por momentos difíceis. Perdas, né? Mortes, limites que a gente vai encontrar, frustrações. Como é que você vai lidar com isso? Então, a gente conseguir estar atento ao nosso sofrimento, conseguir se escutar, é uma forma de estar mais ou menos protegido para enfrentar algumas dessas fases que vão ser mais difíceis, né? E não ficar nesse lugar de super-homem, super-mulher que vai enfrentar tudo porque está com tudo em dia, está com tudo, né? Isso não existe, isso é um mito contemporâneo, assim. Acho que é muito sobre um aprendizado de como você vai lidar, né, com essas fases que vão oscilar na sua vida, né? Acho que é muito sobre esse aprendizado aí. Total. E essa coisa, eu acho que, ao mesmo tempo, como tudo na vida, o lado bom e o lado ruim, né? Mas que a internet trouxe essa naturalização e essa conversa mais aberta, eu acho que também trouxe, e aí até vocês falam disso no episódio do Vibes em Análise, quando vocês estão falando de rejeição. Que aí tem uma coisa que hoje em dia a gente... não, mas eu me basto, eu não sei o quê, não. Cara, todo mundo vai sofrer com a rejeição. A rejeição é uma questão para todo mundo. Eu acho que nunca vai estar 100% resolvido, né? Então, acho que é um pouco disso da gente aceitar também que tem coisas que nem sempre a gente vai conseguir lidar 100% bem, porque somos seres humanos, então a gente vai sofrer. Exato, e que vai nessa linha do empoderamento, né? Tudo isso é muito benéfico, assim, é muito interessante a gente ver cada vez mais os indivíduos se empoderando e se sentindo mais fortes e preparados e com mais recursos. Mas tem uma idealização também, que se a gente fica muito preso, né, colado nessa imagem de alguém que vai enfrentar tudo sempre com um sorriso no rosto, sempre muito bem em dia com as suas tarefas e o que ele faz bem. Até mesmo essa indústria do autocuidado. Né? Wellness. Tem uma armadilha aí. Ali, né? Tem uma armadilha aí que nos vende, né? De que, na verdade, é uma indústria que está nos lembrando o tempo inteiro de que a gente não está bem. Por isso que a gente está precisando tanto desse autocuidado. E consumir o wellness, né? E consumir, claro. Então tem uma questão também financeira, né? De quem pode habitar esse mundo. Mas aí a terapia realmente acaba sendo um recurso de... não só de se conhecer melhor, mas de abrir espaço para escutar o seu sofrimento e se implicar também nessa história. Porque é claro que existem sofrimentos, e a gente sabe que são muito de causas externas. Questões estruturais da sociedade, questões materiais, ou do que o outro causa na gente, né? Tem sofrimentos que vêm daí. Mas num lugar de análise, a gente convoca o sujeito a se enxergar, se implicar na sua responsabilidade, enquanto alguém que faz parte daquela narrativa, né, de que tem um sofrimento ali. Sim. E aí o que fazer com aquilo? A Júlia lembrou aqui que há quem torça o nariz quando se fala em terapia, quando se fala em depressão. Então, né, também existe uma imagem do deprimido que, se a pessoa não se vê nela, ela acha que não está passando por isso necessariamente porque vai estar rindo, porque ela está saindo. E não precisa dar sinais dessa forma, né? Não precisa ter esses sintomas que a gente estava falando. É algo muito silencioso mesmo, né, que vai brotando, né? Sim. E a gente anda muito bem treinado a editar e exibir os nossos sinais para o mundo, né? E colocar tudo
de forma pública, e nisso a gente vai se perdendo um pouco também do que é imagem, né, e do que é o que está acontecendo no real, assim, lá dentro. Então, é claro que nas mídias sociais a gente vai apresentar uma vida linda, né, que a gente está muito bem, as coisas que a gente faz, que são legais e que nos deixam realizados, mas o que a gente não mostra também está lá pulsando em algum lugar. E a gente vai ter que dar vazão para isso, né? Vai ter que ter um lugar seguro, com um bom acompanhamento profissional para você poder falar sobre essas questões. Total. Será que teve um desgaste da expressão dessa coisa da saúde mental que acaba impedindo a pessoa de ir atrás de um acompanhamento, sabe? Porque eu acho que a gente... É isso. Fala muito mais disso nas redes hoje, o que é muito bom a gente falar mais. Sim. Mas eu me pergunto também até que ponto essa expressão não virou um pouco clichê mesmo, sabe? Esvaziou, né? Como tudo que ganha força na cultura de massa, existe um risco muito grande de banalizar, né? De a gente simplificar, reduzir o significado, esvaziar o sentido, inclusive banalizar, né? E aí a gente começa a ver, por exemplo, se a gente pensa nesses tipos de diagnóstico, né? Ou essas palavras, esses termos da psicologia ou da psicanálise, que começaram a ganhar mais repercussão, as pessoas começaram a aprender mais a falar sobre isso. Isso é ótimo, né? De um lado, a gente está quebrando estigmas, está ajudando as pessoas a se reconhecer, talvez e aí talvez se identificar ali. Aí o processo de identificação, ele já pode começar a virar uma coisa meio complexa se você está fazendo isso basicamente a partir do seu Instagram, ali olhando um monte de influenciador ou creator que está ali falando sobre esse assunto. E aí, em algum momento, você pode começar a usar esses termos de uma forma bastante equivocada, né? Ou porque está simplificando demais e você está buscando um diagnóstico para ajudar a explicar alguma coisa que você sente, que você não sabe o que é, ou mesmo para acusar os outros também, né? Que é um pouco que você sabe, o narcisismo, o tóxico, né? Que são questões que existem, que são reais, mas que fica muito fácil a gente usar esses termos para apontar o dedo, né? Pegar uma lista de sintomas ou de expressões de personalidade e, bom, então eu tenho uma mãe narcisista, né? Porque eu vi um vídeo no YouTube aqui, isso explica tudo por que a gente não se dá bem, né? Quando você vai olhar de fato, não, peraí, o transtorno de personalidade narcisista é uma coisa que atinge menos de 1% da população. É mais comum entre homens. Existem mulheres que são mães e que são narcisistas, mas muitas vezes a gente está só pegando um rótulo, usando ele para justificar por que eu tenho um conflito com a minha mãe e deixando por isso mesmo. Ela é assim, então por isso que é difícil. Né? Ao invés de fazer uma reflexão sobre a sua relação com ela. Trazer isso na profundeza mesmo, né? Lá vou eu, a poliana, né? Porque eu vejo bem o lado, porque ela diz que eu sou total poliana. Eu sou a Primavera X, entendeu, Lucas? Eu sou... você é X, né? Eu sou Xennial, que é o X com Millennial. Eu tô bem na... E você é Millennial? Eu sou... Ou você é Z? Eu sou Z. Zillennial. Não é preconceito muito, não, nessa geração. Geração Z, tadinha, essa ficou preconceito da gente. Estamos aqui integrando as gerações. A ideia é essa. Mas eu, com o meu lado poliana, lá vou eu falar que eu até encaminhei, eu acho, para você esse post, porque eu acho muito positivo, de alguma forma, a gente falar sobre saúde mental nas redes sociais e na internet e se tornar acessível para tantos. Porque tem uma geração, por exemplo, a geração muito mais velha, a geração dos meus pais. Meu pai está com 89, minha mãe está beirando os 80, que é uma geração que não falava sobre isso, que não se permitia fraquezas. Lembra que eu mandei? Ele não teve oportunidade de fraquejar, não teve oportunidade de pedir ajuda, não teve chance de pedir socorro, porque não se tinha esse conhecimento. Então que você é uma versão melhor dos seus pais. E você mais ainda, e assim vamos nós, né? Porque, de alguma forma, a gente traz aí esse conhecimento. Eu acho que isso diz muito que é o que o Lucas estava falando, da importância de algum momento da vida ter esse privilégio do autoconhecimento, né? Também, além da análise, eu acho que o autoconhecimento que a terapia, no geral, né? Seja qual for o viés, que aí existem diversos tipos, ela traz consigo, que é esse autoconhecimento. Foi até ontem também, eu conversando, que o meu psiquiatra falou, é você entender hoje eu tô chata, então, cara, eu tô meio sem paciência, então, e fulano tá querendo sei lá, o menino que eu tô saindo tá querendo me encontrar,
Olha, desculpa, hoje eu tô meio irritada, é melhor a gente não se encontrar, senão eu vou te dar uma patada. Ou hoje eu tô sem muita paciência pros meus pais, então eu não vou sair na casa de vocês hoje, senão a gente vai brigar. Ou, cara, hoje eu tô chata, que nem eu tô me aguentando, então eu vou sair pra dar uma volta, pra tentar... É importante de você se conhecer nesse sentido também, né? Se perceber e deixar algum espaço para esses afetos, né? E afetos, não afeto de carinho, mas afeto enquanto um sentimento que a gente não sabe muito bem como nomear, que pode ser positivo, que pode ser negativo, Sim, e que tá ali meio precisando da vazão, né? E precisando de um nome. Então você também ter mais repertório para conseguir falar sobre os seus sentimentos é muito bom, né? Você consegue como você disse, se proteger talvez em algumas situações. Olha, isso aqui eu não vou dar conta hoje, né? E, bom, o velho clássico tá tudo bem, não tá tudo bem, né? Que surgiu aqui há 5 anos atrás, tempos pandêmicos, né? Quando a gente começou, todo mundo começou a ficar bastante nervoso, assustado, triste. E aí, o que a gente vai fazer com esse monte de sentimento, né? Como é que a gente vai lidar com isso? A partir daí, a gente começou, de alguma forma, a olhar para isso com um pouco mais de empatia entre nós, assim, né? De que tem dias que, às vezes, a pessoa não tá muito bem mesmo, Sim. né? Eu brinco que tem dia sim, tem dia não. É. E quando é dia não, a gente, então, que tem muito essa troca com o público, né? E que eles esperam e quase demandam bastante. exigem que você Claro. esteja 100% para eles Claro. quando você encontrar. Performando, E, por né? um lado, eu entendo, porque aquele momento para ele vai ser único. Para a gente é mais um entre, né, tantos. E várias vezes a gente diz, cara, não vamos sair. Hoje é dia não, vou recarregar, ficar em casinha, porque eu sei que se for para a rua, a minha troca não Pode acabar vai... descontando, não vai ser boa. Ô, Lucas, você é um psicanalista, mas tem psicólogo, terapeuta, psiquiatra. E eu acho muito legal assim que seja um espaço para quem está em casa ou no carro, quem está vendo, quem está ouvindo a gente, tirar as dúvidas mais básicas. Assim. Então, qual a diferença que a gente tem de um para outro? Bom, o psiquiatra, como a Gilda estava falando, tem uma parte muito mais... Ele vem da medicina, né? Então ele está ali para fazer um tratamento quase sempre com psicofármacos, né? E vai nessa linha de indicar medicações e tudo mais. É muito bom quando a gente consegue fazer, dependendo do psiquiatra, ter algum outro tipo de psicoterapia, um acompanhamento, que pode ser com um psicólogo, pode ser com um psicanalista, pode ser um psicólogo que é psicanalista. E aí, na psicologia, a gente tem diferentes vertentes, abordagens assim de cognitivo-comportamental, ou umas abordagens mais humanísticas, transpessoal. Aí tem várias linhas. E a psicanálise, ela surge como, principalmente na premissa de um inconsciente, né? Como esse lugar onde tem muita coisa acontecendo, reprimida ou recalcada, e que a gente não conhece, que a gente vai investigar a partir da análise da fala do sujeito que está ali, né? Então, do que a gente está falando, e de se escutar falando e ver como que a gente conta sobre o que nos aconteceu, o que nos acontece, que tipo de palavras que a gente usa, o que será que essas palavras significam, fazer associações mentais com isso. E aí tem uma parte muito de uma certa crença na cura pela fala, né? De que o sujeito vai chegar ali, não vai ter um roteiro de perguntas desse psicanalista. Você vai ter que falar espontaneamente o que lhe vem à mente. Por isso que essa imagem, né, do divã, de você ficar olhando para o teto, não se preocupar tanto com como que o outro está reagindo e tudo mais. E aí sai um monte de coisa, né? Sai um monte de loucuras e sonhos e atos falhos, e a forma como você vai narrando a sua história, as suas questões, como que você... Tem uma parte complexa, assim, que às vezes é difícil de chegar em respostas numa análise. Primeiro que demora muito. Sim. É um processo longo, assim, tem que ter uma certa crença de que tem uma coisa que vai acontecer. Mas as questões são muito legais, né? Essas questões que são questões da vida e que elas são difíceis de fazer porque elas implicam realmente em partes importantes da sua vida. E quais são as queixas? E aí você pensa, do que eu estou me queixando? Aí você está se queixando de uma coisa, você se queixa. Aí você pensa assim, mas e se eu parasse de me queixar disso? O que ia sobrar? Ia ficar um vazio? Ou ia vir uma outra queixa, que talvez é a queixa que eu estou escondendo, que é muito maior do que essa? Sim. E com isso, ali num processo de análise, você vai meio que discutindo esse... Tem uma metáfora que eu acho interessante, assim, de quando
a terapia, né, é como se alguém entrasse na sua cabeça e falasse, então é aqui que você vive? Que bagunça. Como é que é? Ou assim, e esse tapete aí, você gosta dele? Esse sofá, foi tua mãe que te deu? Por que você guarda? Tá meio velho esse sofá, né? Você vai continuar com ele ainda? Então, é um pouco desse questionamento, assim, né? De você se enxergar ali, ou as gavetas, né? Essa é uma metáfora ótima, assim. O que você joga lá no fundo da gaveta, atrás do armário, que você não quer mexer, mas por que tá lá? Então, não dá pra tirar e... Tinha aquela série, né, da Marie Kondo, que fazia aquelas limpezas da casa, e aí pegava... Aí, você precisa disso aqui ainda? O que você tá fazendo? Pra que serve isso? Né? Qual é a função disso aqui? Aí você pega, agradece, obrigado, se despede e entrega, né? Total. Então tem um pouco desse aspecto de organização, de desempacotar algumas coisas que estão muito empacotadas e nosadas ali. E até de abrir mão, né? De você conseguir abrir mão, às vezes, de comportamentos, de sintomas que causam algum ganho secundário, mas também causam muito sofrimento. Passa um pouco por aí. Perfeito. Eu falo muito com a minha psicóloga, né? Aí... eu tô assim, a gente questiona, aí tá bom. Aí entende exatamente, tipo, o embrião do porquê, do como, né? Eu, tá, mas e agora, Bruno? E agora? Faz o quê? O que eu faço? Eu já entendi que é isso, eu já entendi que é por conta disso, eu já entendi como eu ajo, eu já entendi por que eu ajo. Como não agir? Ela, calma, a gente não vai saber agora. E nem ela pode te dar o caminho. Assim, você pode me pegar pelo braço, por favor, e me... assim, dependendo de alguns tópicos, alguns momentos, tem terapias que vão nesse lugar mais pragmático, né? Então, sei lá, se você tem uma adicção, por exemplo, que está te causando muito transtorno na sua vida, no seu trabalho, nos seus relacionamentos, você pode buscar uma terapia comportamental que vai te ajudar a identificar muito aquele comportamento e ver quais são os gatilhos, o que é estímulo, o que é resposta. E claro, aí numa psicanálise você vai talvez fazer uma investigação um pouco mais tanto da sua infância, mas o que será que aquele objeto está significando, que você poderia estar, né, talvez trabalhando, buscando outras formas de se satisfazer, o que é satisfação, o que é gozo, o que é compulsão. Enfim, aí você vai abrindo isso, mas de fato, mudar não é simples. Né? E você entender, às vezes, o motivo, o porquê, tem também o pra quê, né? Qual a finalidade do que você faz. Que aí, às vezes, são coisas que estão mais inconscientes, que a gente não elabora tanto. Né? E aí você começar a falar, você vai se escutando e vai percebendo que talvez tenha algumas coisas aí para investigar mais, né? Sim. Eu acho que acho que até você falou um pouco, mas que é importante a gente falar da diferença de você falar com um profissional, um psicanalista, um psicólogo, um terapeuta, do que com um amigo, né? Não que não seja importante ter um amigo. É muito bom a gente conversar com um amigo e trocar, mas eu acho que essa conversa com um amigo é muito mais que a gente sai abrindo as gavetas e jogando tudo pra fora, assim, meio sem um senso ali, sem uma organização. E aí eu acho que com um psicanalista, um psicólogo, um terapeuta, ele vai, calma, vamos primeiro nessa gaveta aqui, vamos primeiro, acho que tem uma diferença muito importante, né? Sim, com certeza amizades são terapêuticas, né? Você pode ter momentos muito terapêuticos com os amigos, de desabafo, né? De chorar junto, troca, né? De passar por um momento difícil e se abraçar e dizer, tô aqui contigo, não sei o que te dizer, mas tô aqui contigo, né? Isso é muito valioso, de afeto e tudo mais. Mas tem algo com a análise, assim, que é mais sobre... Primeiro que o analista não vai te dizer o que você tem que fazer. Como amigo, a gente vê alguém sofrendo e você vai dizer. Eu sei o que você tem que fazer. Ou, se fosse eu, ou quando aconteceu comigo, né, você vai dar um conselho. Você quer... Tem uma parte da empatia, assim, que é esse exercício de... Eu posso sentir que eu tô no lugar do outro. Né? E eu saberia o que fazer. Então, eu quero consolar. Isso é ótimo. Mas... E é bom quando você tem aquela roda, eles discordam, né? Aí tem outro, não, eu não iria, não, eu não ligaria, não. É bom, porque aí dá pra elaborar. Você tem pontos de vista ali. Volta com ex. Não! Não tem certo e errado, né? Vai ser uma coisa muito relativa. Mas tem algo, às vezes, nessa postura empática, que dá até pra pensar numa coisa meio como se fosse uma empatose, assim, uma empatite que vai, na verdade, silenciar o outro. Que é quase assim, não, faz isso. E aí já encerra o assunto, né? Porque e aí o outro começa a falar dos seus problemas.
Cadê o espaço para você realmente ficar elaborando sobre aquilo e não ter alguém te dizendo o que você tem que fazer? Esse espaço vai ser na análise, porque ali o analista não vai te dar um conselho. Ele não vai dizer o que você tem que fazer, porque o que guia a análise é o desejo do sujeito, né? Do impasse e conflito que ele está vivendo ali. Então, tem algo sobre sustentar também um não saber, assim, né? De não ter uma resposta certa. E isso gera angústia. Muitas vezes você vai numa sessão meio mal e você sai pior. Né? Você sai com mais angústia. Mas a angústia é bom porque é realmente o material de trabalho, assim. É que eu acho que às vezes até quem tá desabafando também e falando prefere que encerre logo o assunto e que a pessoa, tipo, dê um conselho do que você ficar elaborando. Porque às vezes a minha psicóloga me questiona tanto, a minha psicóloga, meu psiquiatra fala pra ele, cara, vocês criam umas caraminholas na minha cabeça que às vezes era melhor estar sem essa caraminhola na minha cabeça. Aí eles falam, não, mas isso já é um início e tal. E fazem umas perguntas que eu não sei responder. Aí eu vou para casa pensando qual seria a resposta daquela pergunta, sabe? Então, é isso. É um processo que pode ser, às vezes, mais doloroso e mais difícil. Não é só também agradável e leve, né? Tem também um outro lado. Não, acho que é pouco agradável e leve. Tem muito tocar na ferida e você abrir as feridas e falar sobre elas. É se doloroso. Escutar falando, né? Com certeza. Lucas, do ponto de vista clínico, qual é a diferença entre tristeza e depressão? É uma boa pergunta, Flávia. Sinto que a gente está num tempo onde a gente confunde bastante essas duas coisas, porque a tristeza perdeu o seu espaço. Não pode mais ficar triste, né? Não Ninguém, pode. né? A gente tem um livro da Eva Ilus, que é uma socióloga muito interessante, que é a rapicracia, né? Essa coisa rapicrática, de que, de fato, a felicidade ela vende mais, né? Ela atrai mais. E a nossa marca pessoal ela vai ter que estar ali com algum traço de felicidade. Isso é opressor, né? Quando a gente tem um imperativo de que a gente precisa ser feliz, de que a gente precisa mostrar e exibir a nossa felicidade, compartilhar isso. Claro que isso é muito positivo, mas aí entra na discussão da positividade tóxica. Né? Quando que isso começa a se tornar algo que abafa momentos de tristeza ou tempos de tristeza? Qual que é o tempo de um luto, por exemplo? Né? Ou de uma perda, de um divórcio, ou você perdeu o emprego. Por quantos dias você pode ficar triste? Não existe isso, né? Não tem tem a história das etapas, das fases do luto, mas isso vai de cada um. Agora, se tiver uma máquina opressora ali dizendo, sai dessa, né? Vamos ser felizes. Não, então vai para academia, faz não sei o quê. Isso nos convoca de uma forma que abafa a tristeza. E quando não tem espaço para tristeza, também muitas vezes isso pode trazer uma depressão. Não necessariamente, a depressão tem, enfim, vários fundos e dá para discutir mais profundamente sobre isso, mas eu acho que enquanto a gente tiver também alguma possibilidade de enxergar um horizonte, um destino e ter tempo para chegar lá, para avistar isso como algo que não é tão urgente e tão dessa hiperconveniência da felicidade, do consumo, dá para esperar um pouco mais o momento de estar se sentindo feliz, sem que isso tenha que acontecer agora, porque a gente tem que mostrar para todo mundo que a gente já está bem e que a gente continua sendo funcional e trabalhando e produzindo, né? Tem uma coisa que a gente até estava falando ontem, e aí eu fui conversar com isso com a minha psicóloga, com o meu psiquiatra, e ele falei assim, porque me irrita muito, às vezes, enfim, é isso, eu não tenho nenhuma questão em falar sobre as minhas vulnerabilidades e o meu tratamento, e estar me tratando, e eu acho que tem uma coisa que eu levo muito para a vida, assim, que eu não gosto de ficar expondo minha vida pessoal, não é isso, mas eu acho que se eu for expor e for ajudar uma pessoa, já valeu a pena, sabe? Assim, porque as redes têm muito isso de mostrar um lado só. Tem. Mas aí tem um outro ponto que eu acho que começou já uma curva interessante, assim, que é, de alguma forma, a gente mostrar a nossa vulnerabilidade e os nossos sofrimentos também se tornou uma espécie de vertical de conteúdo para mostrar para as pessoas. Sim. Porque isso também engaja. Engaja. Sim. Né? Cria identificação, cria né? identificação.
Nossa, sinto muito que você está passando por isso. Sim. Humaniza, né? A gente sai daquela idealização da pessoa perfeita e tudo mais. Sim. Isso também tem seus riscos, né? Isso é uma coisa que tem sido pesquisada, assim, de como muitas vezes alguns sofrimentos, eles começam a se tornar quase que uma epidemia sociogênica, ou seja, aquilo se espalha socialmente. Sim. Porque assim como existem influenciadores de uma vida feliz, rica, alegre, prazerosa, quando você começa a falar de algum transtorno que você tem, e você quer abrir isso para as pessoas, você quer que as pessoas que também sofrem com isso busquem ajuda e tudo mais, de alguma forma você também pode estar influenciando as pessoas negativamente. A elas também sentirem e se identificarem com quase como uma coisa meio aspiracional, assim. Eu acho que o TDAH é um dos maiores exemplos nesse sentido. Muito. Né? Porque coloca... E existem estudos já bem comprovados sobre isso, de que algumas pessoas começam a desejar ter algum tipo de transtorno mental para se identificar com aquilo. E aí fica uma coisa meio assim, não sou eu, é o meu diagnóstico. Que parece que Não, hoje e todo hoje- mundo tem diagnóstico. A gente falou sobre isso. A gente falou sobre isso, porque hoje a minha geração toda é ansiosa, depressiva, Pois é. toda a minha Será que geração. tem algo errado E com o tanta diagnóstico? gente Será que- com TDAH também, que nossa Aí a gente senhora. fica, será que é porque antigamente as pessoas não eram diagnosticadas, não se falava sobre isso? Ou será, Ou será que que de a fato coisa tá tem muito mais? feia mesmo? É. Qual é ali o limiar, né? De uma coisa... Aí entra uma questão meio do identitarismo, assim, né? Que claro que é importante você conseguir saber o que você tem e buscar ajuda, Lógico. né? E fazer todos os testes que existem e buscar profissionais diferentes, buscar tratamento e tudo mais. Mas em uma certa medida também tem algo que pode tirar a responsabilidade do sujeito, porque muitas pessoas chegam no consultório muito identificadas com um diagnóstico. Uhum. Então tudo que acontece, Já você tá quase falando... se autodiagnosticou. É, o Google, né? ou fez pela internet, É. ou de fato pode ter o diagnóstico, mas está tão identificado que Aham. não sou eu, é o meu signo. É, né? eu ia Vai falar nessa do linha signo. meio da é. astrologia, assim. Sim. Ajuda a explicar o que está acontecendo e tira um pouco da sua responsabilidade, né? Voltando um pouco do que a gente estava falando de tristeza e depressão, tem uma coisa também que é assim, né? Aí eu vou falar pra pessoa, não sei o quê, me deixa muito mal, ou porque eu tenho ansiedade. Não liga pra isso, não. Você jura? Obrigada. Achei bem Agora, carioca, assim. agora resolveu Vamos pra praia. Cara, vai fazer uma atividade física. Exato. Isso, sério, isso me tira do sério. Eu tava falando justamente isso ontem. Como isso me tira do sério. E aí minha psiquiatra falou assim, mas é que a pessoa que não tem... A pessoa que tem ansiedade, ela imagina 1 milhão de cenários possíveis, né? E que provavelmente, não necessariamente, provavelmente não vão acontecer. Mas ela fica criando ali um monte de cenários catastróficos, não sei o quê. E a pessoa que não tem ansiedade não consegue nem imaginar o que você está imaginando. Ela não consegue. Aí eu falei assim, cara, mas isso não é um pouco da empatia? Aí eu dei um exemplo chulo. Mas foi o que eu falei, não alcança, porque não passa por isso. Mas, cara, Nem todo mundo sabe lidar. é Não, a difícil. gente em geral não sabe. Em geral, Em geral não não sabe. sabe. Acha que está ajudando falando isso. Porque e aí vai um pouco pro negócio disso, né? Da tristeza e da depressão. Eu tenho... não liga pra isso. Vai dar uma corrida. Poxa, foca no positivo. Cara, que ódio. E aí, até que ponto isso ajuda ou não ajuda também, sabe? Exato. Não sei, bem nem se tem uma resposta É aí. bem difícil de saber, né? Porque em alguns momentos pode ser um estímulo positivo mesmo que ajuda a pessoa. Tem gente que funciona com esses coaches, assim, da positividade. Eu eu não acho vou que conseguir concordar com assustou. mas eu acho que tem gente que funciona um pouco. Você não acha que tem gente que, tipo... Mas será que Eu funciona acho a que em longo algum- prazo ou é só ali? Eu acho que é um tapa-buraco, que assim, É. alguns sintomas vão aparecendo. lógico. Aquilo que você não conseguir lidar com alguma profundidade, com alguma brecha, assim, para escutar aquilo, né? Para olhar para o que está acontecendo ali dentro. Tem um momento onde você pode se permitir sofrer um pouco, vai transbordar para algum lugar. Uma hora vai explodir como sintoma, né? Psicossomático, as Sim. coisas vão... Uhum.
E a gente tava... Eu tô indo e voltando, mas muitos assuntos, muitas camadas. A gente tava falando dessa coisa da identificação e o que você tava falando também, que muitas vezes, hoje nas redes, você falar do diagnóstico pode gerar pra pessoa uma vontade, um desejo de se Enfim, talvez eu esteja usando as palavras é um pouco erradas. por aí mesmo. Mas... Uma curiosidade que te ajuda a tentar se entender como se tivesse um cardápio de diagnósticos, assim. As pessoas têm muita curiosidade por isso, né? Onde é que eu me encaixo aqui? Que até que ponto essa coisa da identificação, né? Porque tem uma coisa da solidão dos nascidos online, porque existe uma geração agora... Eu ainda peguei um meio termo, então quando eu nasci não era, tipo... existia ainda o offline, hoje em dia não existe mais o offline, né? Não, peraí, existe Agora sim. é o culto ao offline. O offline tá voltando com tudo. Mas tem como ficar offline? Eis a pergunta. Você acha que tem como? Não sei, tava filosofando Bugou, não sei. Eu acho que não tem mais como hoje em dia. Você acha que tem? Tem. Indo para um retiro. A gente marca depois um dia, vamos fazer. É possível. Mas essa coisa... Mas existem os nascidos online hoje em dia, que aí já nasceu com um tablet e com um smartphone, tudo na mão. E sofrerem mais do que os que construíram uma identidade pré-rede social. Então, acho que isso tem um pouco a ver também com a necessidade de você construir uma identidade pela rede social, ali, pelo que você está vendo e consumindo de influenciadores. E antigamente, sem as redes sociais, que a gente construía uma identidade fora do online, né? Assim, a gente sabe que a intoxicação eletrônica, digital, é real, é grave. Quer dizer, a gente nem sabe o quão grave é, mas tá aí, né? Estamos tentando discutir isso com um pouco mais de seriedade, com mais responsabilidade. O Jonathan Haidt, que é esse psicólogo social, tá aqui no Brasil de novo agora, falando sobre isso, que escreveu Geração Ansiosa, né? Que vai muito nessa linha, assim, de identificar a quantidade de casos de mal-estar e de quadros clínicos que surgiram exatamente nessa geração que pegou ali 2015, 2017, as redes já, e enquanto adolescente você tem que, né, que é o momento mais crítico de você formar a sua identidade, a sua imagem, de estar muito tenso com o que vão pensar de você, e você tem que fazer isso nesse grande circo, assim, né, a céu aberto, gerando desde preocupações excessivas com o corpo e a beleza, né, dismorfia, principalmente entre as mulheres, uma hiperobjetificação sexual precoce. Agora está se falando mais sobre a história dos homens e dos meninos, né, com a história da série da Netflix e do quanto tem essa masculinidade tóxica que está aí, que é muito mais difícil, né, porque os homens eles são ensinados a não chorar e não demonstrar fraqueza. Não que a gente vai passar pano aqui para isso, mas tem uma questão cultural, né, de educação. Que coloca eles num lugar de não falar sobre os seus sentimentos, né, e reprimir. Mas eu gosto de dizer assim que para cada homem que diz que não precisa fazer terapia, a sua mulher devia ganhar 10 sessões grátis para ter que lidar com esse cara. Né? Porque sim, precisa. E é muito difícil falar, né? Para os homens é mais difícil falar e se abrir. E aí no ambiente das redes a gente está ali hiperexposto, né? Sujeito desde uma grande promessa de viralizar e se tornar famoso de um dia para o outro, mas também com uma inibição de tudo que eu mostrar pode ser cancelado, eu posso ser, né? Então tem um cenário social assim que é bem mais desafiador, né? Para essas geração mais nova, assim. Vocês têm, inclusive, tem um podcast lá do Vibes em Análise, um episódio que é o que vocês falam de adolescência, como a fase de crise, como essa coisa, efeito esponja que é o adolescente, que eu achei incrível, assim. E qual é o perigo desses jovens aí crescer achando justamente o que a gente estava falando aqui, que saúde mental é clichê? Qual é esse risco dessa geração, que teoricamente era para evoluir mais do que a sua? Eu sinto que existe uma abertura maior, assim, né? Entre os mais jovens de buscar isso, de querer. Já recebi muita mensagem assim no Instagram de, olha, que bom. umas mensagens difíceis dizendo assim, queria muito fazer terapia, mas meus pais não querem, acham que eu não preciso. Os pais ainda. Né? Sim. Então
tem alguns contextos sociais, culturais, assim, onde ainda é um grande tabu. De resistência dos pais. De resistência de que, não, isso é frescura, não, tem que trabalhar, sabe? Ou isso custa muito. Né? Mas quais são os investimentos que você está fazendo? Né? Onde que você coloca o seu dinheiro e quanto que vale a sua saúde mental? Sim. Então, eu tenho uma esperança, assim, uma crença de que entre os mais adolescentes isso é menos estigmatizado e que está se reconhecendo o valor, né? Espero. Que bom. Eu tenho 2 pontos. Eu achei muito interessante porque eu acho que foi até o André quem colocou a questão dos games, porque sempre demoniza-se. Obrigada, gente. Os games, né? Enfim, esse universo. E ele contando que necessariamente não, que foi um grande suporte para ele, foi um grande companheiro para ele. Eu achei interessante também quando vocês falaram, claro, dosar e controlar o uso das redes, mas não é isolar, tenta trocar com o seu filho, tenta saber o que ele consome. Eu tenho muito essa tentativa de troca de conteúdos nossos ali. Eu recebo pouco de Dona Olivia, é péssima de troca de rede social, mas dentro desse caminho... Tem uma irmã de 14, eu tenho uma outra de 14. De tentar saber por onde está trilhando, mando coisas para ela, vamos assistir Adolescência junto, vamos... Porque eu acho que tem uma super proteção da vida... real. Da vida real. Eles falam até exatamente. Isso. E nas redes sociais, não. Tudo aberto ali, liberado. Tem uma liberdade ali. Só que é muito mais perigoso. Eu achei muito interessante. E como fazer isso sem ser também uma hipervigilância que é controladora demais e que gera, né, um desafio muito novo, assim. Um desafio da parentalidade que é inédito. A gente até recebeu a Angélica aqui no nosso episódio de Dia das Mães. E ela falou que ela se arrepende de ter dado telefone pra Evinha tão cedo, né? De já ter introduzido ela nesse mundo tão cedo. Mas aí foi que minha mãe falou, mas aí você faria o quê também? Porque... Se tá todo mundo usando, né? E eu achei interessante também a visão que vocês colocaram, que não é o isolar. Faz parte já da vida deles, mas a gente tem que se inteirar, tem que tentar trocar. Não adianta, não fará uso. Ele vai fazer. Ele vai fazer. Mas é muito interessante o episódio e eu não lembro qual outro que vocês falam muito das fases, né? De cada fase. Na fase adulta, depois na fase mais velha, como encara a depressão, assim, cada uma com as suas características, com as suas resistências, né? Os mais velhos, por exemplo, que vêm sofrendo, se acometendo muito também de uma depressão, e principalmente o sexo masculino, como resiste para se tratar, né? Eu ia falar exatamente isso, que acho que tem uma faixa etária aí que é ainda mais... Existe ainda mais esse pacto do silêncio, de terapia, saúde mental, enfim, tudo isso. Que são os homens, e aí principalmente 50 a mais, eu acho, né? Homem no geral, mas o homem 40, 50 a mais é uma resistência muito grande. Eu acho que tem essa coisa da masculinidade, né? Fraqueza e... Da fragilidade do ego. Muito forte, que se mostra muito forte por fora. E é muito curioso como tem mesmo isso, assim, de tanto entre crianças, pré-adolescentes e idosos, esse abuso das telas. Né? Os idosos também estão cada vez mais, até por uma questão, muitas vezes, de solidão, né? De ter já estar mais limitado para várias interações, de estar sendo completamente absorvido por tempos de tela absurdos, assim. E aí a gente vê hoje o que? Avanços de inteligência artificial que fazem companhia, né? Então as pessoas têm esses números estão crescendo assustadoramente, né? De amigos que na verdade são um bot, uma inteligência artificial, que você se torna seu amigo ou se torna seu terapeuta, e que se tornam e que vira essa economia da companhia. Vocês fizeram um último companhia das intimidades sintéticas, é uma companhia virtual. O Her, né? Total. E que se passa em 2025. Se eu tava revendo. 2025. Cara, é muito bizarro. Muito bizarro. É muito bizarro. Não, que nem os episódios de Black Mirror. É, impressionante.
do que a gente via quando lançou. Já não é mais assustador porque já é o que tá é. acontecendo. Ou é mais assustador ainda, né? É. Total. E o que a gente pode fazer para tentar desmistificar aí esses fantasmas para quem é mais velho, para quem tem a rejeição, para os pais que não aceitam, endurecem, não estendem a mão quando pede ajuda? O que a gente pode fazer para ajudar? Em que sentido? Enquanto De desmistificar prático, mesmo eu para as acho, né? pessoas, em sentido prático. Porque será que é bom falar? Ou falar talvez não fosse positivo, porque a gente poderia estar... Não sei, será que as mulheres falam mais sobre isso? Lógico, pelo machismo que também afeta os homens, quando a gente fala disso. Ah, eu acredito. Também, A rede óbvio, de apoio... Mas será que as mulheres se organizam melhor, mais facilmente, assim, Sim. em rede de apoio? Sim. Para conseguir falar sobre isso? Sabe? Sim, tem, a quantidade de homens que não tem nenhum amigo próximo é assustadora, assim, né? Fica esse lugar muito Não pode também solitário. ter amigo, né? É um lugar muito solitário, né? De pouca abertura, assim. Ou quando tem as amizades, é para contar só as vitórias. Eles não dividem fraquezas, né? É raro você ver Ou dúvidas. o homem nesse lugar da fraqueza. Enquanto que a nossa rede de apoio é muito sobre dividir as fraquezas, os percalços, as dificuldades. Isso é muito verdade. Eu estava conversando com um amigo meu, homem, que perdeu um amigo recentemente. Enfim, a gente não vai poder falar aqui a palavra, mas perdeu um amigo recentemente de uma forma brutal. E ele falou, cara, é muito difícil porque eu queria ter ajudado mais, mas eu não sei como, porque a gente não fala sobre as nossas fraquezas. Eu e os meus amigos, eu tenho, tipo, os meus brothers, mas a gente não fala sobre os nossos medos, as nossas inseguranças, fraquezas. E como que eu poderia ter perguntado isso pra ele de uma forma que ele, de fato, fosse me responder? Porque tem até um sentimento de que se eu for, pô, mas tu tá bem mesmo, cara? O cara vai rir de mim, sabe? Que papo é esse? Então é muito difícil, né? Tipo, você... E é um amigo meu, assim, jovem, na minha idade, sabe? 20, 30 anos. Não é 50 mais. Difícil. Difícil. Mas a família é o primeiro passo, com certeza. Ou não, né? Acho que depende. Ou não. Mas estender, você ter a primeira ajuda em sendo da família deve ser muito... ajuda muito, mas nem sempre dá pra contar. É que muitas vezes uma boa parte da questão vem da própria família. Né? Vem de algo que não vamos mexer nessa história aqui. Né? Porque... Então, assim, você está tendo um problema com o consumo de álcool, mas é porque eu também tenho, mas é porque meu pai também tinha. E isso nunca foi tratado, né? Então, quando vem uma nova geração tentar quebrar um ciclo, né, que se perpetua e que vai se retraumatizando, isso gera um abalo sísmico em toda a estrutura, né? Na família toda. É isso, e mexe até com o ego, né? No sentido de, não, mas eu errei com você, não. Isso. Eu fiz o meu melhor. Sim. Mas não significa que porque eu sei que você fez o seu melhor, eu reconheço o seu melhor. Mas isso não é uma culpabilização, mas é uma... Não é culpa, né? Perdi a palavra agora, mas não é sobre... De responsabilidade? Não é sobre culpa, mas é sobre responsabilidade. Não é, sabe? Não é que eu tô te culpando. Sim. E da pessoa que tá ali buscando análise... também entender que vai ter uma hora que ela vai ter que começar a pensar o que ela vai fazer com o que fizeram dela. Sim. Que nenhuma mãe é perfeita, nenhum pai é perfeito, né? Ou vai sufocar demais, ou vai ser negligente, ou vai ter ali uma parte humana. Brecha. E isso Uma hora vai errar. Isso vai gerar efeitos e consequências, né? Em todo mundo. Então, por isso que é bom sair um pouco também. Claro que existem doenças e transtornos. Mas tem uma coisa que é constituinte, assim, né? Que é da neurose do sujeito, do ser humano, que todo mundo vai ter. Sim. Né? E que não é uma questão de que deu errado, fez errado. Não, todo mundo vai ter ali. Em alguns momentos isso pode ficar mais grave. E você pode ir, de alguma forma, ficando mais preparado para lidar com a forma como você vai lidar com as grandes questões que vão aparecer. Então vamos para os nossos quadros? Vamos lá, começando com Na Minha Época Era Diferente. Acho que a gente até já falou um pouco, pensando aqui nesse conflito geracional, saúde mental. Uma coisa que hoje é muito rápida de conseguir é o diagnóstico online.
E aí, qual é o perigo desse autodiagnóstico online? O que pode fazer para não cair nisso? É que assim, a questão do diagnóstico, ela vai... Tem até uma parte, assim, que se a gente pensa na saúde física, você pode fazer um exame de sangue, por exemplo, uma tomografia, e você vai identificar alguma coisa ali, tem ou não tem, né? É dicotômico, assim. Quando a gente fala de saúde mental, não é assim que funciona, mesmo na psiquiatria, não é. Sim. Né? Você vai estar dentro de uma escala de suposta normalidade. Né? Então, onde que você se situa dentro dessa escala a partir de questões que você vai falar de, bom, como eu estou conseguindo dormir, ou me alimentar, ou me relacionar, onde que está doendo mais, onde que eu não estou conseguindo ser feliz, que tipo de sintomas cognitivos eu estou tendo, emocionais. E aí você se situa em algum lugar que não tem normal. Não existe a história de normal. Né? Se a gente pensa na saúde física, dá para chegar aí no que é uma saúde ideal, a partir de algumas métricas, ainda que tudo isso seja meio questionável. Mas para a saúde mental, a gente está falando de conseguir habitar a sua própria cabeça, que cada um tem a sua, e a gente tentar viver ali o melhor possível. Então você vai ter que primeiro entender que cabeça é essa, investigar que cabeça é essa, como é que ela funciona, né? Como é que é esse aparelho psíquico. E a partir daí, talvez tenha questões realmente que algum direcionamento, um tratamento vai te ajudar mais ou menos, mas evitar essa coisa do é normal ou não é, né? Quem que é mais normal, ou mais louco, ou mais doente. São estigmas que nos atrapalham muito, né? Eu lembro que meu psiquiatra, na primeira consulta, ele falou isso pra gente. Que a gente estava com esse receio e tal de medicação. Nem sabia se ia começar ou não, mas a gente pontuou esse receio das medicações. E aí ele falou assim, olha, se você tem um problema cardíaco, se você tem uma diabetes, você vai fazer um exame de sangue, você vai fazer uma tomografia, e vai sair lá o diagnóstico, e você vai falar, bom, tá, então é isso, eu tenho que tomar esse remédio pelo resto da minha vida, e ok. Você não vai ainda discutir. assim gera dúvidas. Tem médico que vai dizer que sim, tem médico que vai dizer que não, né? Mas já é uma coisa mais estabelecida. palpável, assim, sim. né? Com base em estatísticas, né? Científicas. A diferença dessas doenças mentais, né, desses transtornos mentais, é que não vai ter eu não consigo fazer um exame para te dizer, então... Não é tão exato, não é matemático. Não, é muito subjetivo. É muito subjetivo. E você muda muito também, né? Muito. Eu tô aqui te perguntando e a gente vai... Se Deus quiser, a gente muda. A ideia é essa. Mas eu acho que é muito isso também de quem procurar uma resposta só online vai conseguir se identificar com alguma patologia de alguma forma, né? Porque acho essa coisa da identificação também. E aí tem um algoritmo que também vai começando a te manipular e te entregar coisas que te interessam e que a gente vai, né, entrando nessas bolhas assim de conteúdos e assuntos, e parece que o mundo inteiro, aquilo que a gente está vendo é aquilo que existe. Então aí tem um perigo muito grande também da gente conseguir quebrar um pouco isso. Sim. Você já buscou alguma resposta assim num chat GPT da vida ou numa dessas ferramentas, algo que você queria na terapia? Não, vou perguntar ali. Cara, uma coisa que eu faço muito é pesquisar... Foda. É pesquisar efeito colateral de medicação. Isso eu faço muito. Que é meio ruim também, porque aí coloca lá, tipo, os piores efeitos colaterais. É obrigatório, tem que ter Chama de tudo. cibercondria isso aí, né? Que é você ficar hiperidentificado com as doenças e efeitos. Mas para isso é uma ferramenta incrível mesmo. Né? Sim, Muitas coisas. Eu acho que é isso, é o perigo. Mas fazer terapia com ChatGPT, não, gente, pelo amor de Deus. Não, não façam isso, por favor. Que bom. Eu outro dia joguei tarô só com ChatGPT, mas foi o máximo que eu fiz. Mas foi o máximo que eu fiz. Mas sabe que, de uma certa medida, a pessoa que tem muita vergonha ou preconceito, ela começar a experimentar um ensaio de uma coisa terapêutica com o ChatGPT, pode ser bom, né? Pode ser bom. Ela pode perceber, interessante me escutar aqui. Sim. Né, se isso levar ela talvez a um processo real, assim, que a gente pode dizer profissional, como as coisas funcionam até hoje, pode ser ótimo. A diferença é que tem algo ali que é justamente o que as pessoas buscam, né? Que é um lugar isento, onde não vai ter julgamento. Ninguém vai me julgar. Eu posso falar qualquer coisa. Quando, na verdade, a projeção do julgamento que a gente faz para o terapeuta é muito interessante. Ela é muito parte do processo da análise, né? O que você espera que o outro vai
reagir, julgar e dizer, Sim. não dizer. Então isso tem um ouro aí que com o robô você perde isso. Total. Agora, você acha que essa coisa do autodiagnóstico é uma coisa da pessoa que está ali horas em frente ao computador sozinho? Ou seja, você acha que a gente está ficando mais sozinho, que a gente está buscando isolamento? Eles estão fazendo a gente ficar mais isolado. Eles, não vou citar ninguém aqui, mas a gente sabe, né? Toda a aparelhagem tecnológica que está aí nos isolando, com certeza. Nos deixando presos no cassino de atenção ali. As redes sociais, elas não são mais redes, né? Elas são mídias. E elas não são mais sobre interação. As pessoas interagem cada vez menos. Elas estão ali, muitas vezes em transe, ficando muito exaustas, porque elas estão nessa economia da atenção e da distração. E da dopamina ali, né? Exato, e virou Horas, sobre consumo né? de conteúdo. É muito menos sobre o que as pessoas estão fazendo ou interagindo e conversando. Não é sobre se conectar mais. Sim. Né? Não é mais sobre isso. É inclusive sobre você ficar impressionado com a quantidade de conexões e não conseguir aprofundar elas, se sentir cansado com isso. As pessoas se sentem em dívida, que não conseguem responder as mensagens, né? Tudo assíncrono, tudo infantilizado com um monte de emojis e as relações vão se pulverizando. Então as pessoas estão se sentindo mais sozinhas. E não é a nossa culpa. Realmente é um sistema que está aí que a gente tem que conseguir driblar de alguma forma. Não ficar tão refém assim, né? Eu sou uma pessoa ansiosa, então eu fico muito desesperada com todas essas coisas. E aí, esses filmes e essas leituras vai me deixando muito nervosa. Eu fico muito angustiada. Muito angustiada. E perder sono. E aí, meu Deus do céu, é o fim do mundo. Aí eu fico, minha mãe, é o fim do mundo. Fim do mundo, eu nasci nessa época do fim do mundo. Aí eu brigo, porque bota lá. Já não basta a gente ser bombardeada de informação hoje. A pessoa ainda me bota o alerta do G1. Lá do G1, só com tragédia, só notícia bombástica. Aí eu vejo, eu falo, pra quê? Por que você não desativa isso, meu Deus? Mas, pezinho tremendo aqui, ó. Por quê? Não, tô de olho nesse pezinhos aqui. Toda hora eu tô assim, minha mãe fica assim, ó. Tá nervosinha. Mas... Esse é o doom scrolling, né? Que é o doom de uma coisa apocalíptica e scrolling de ficar. Então você fica... Sim. Buscando ali. E é mais forte que eu. E também normalizando coisas que não deviam ser normalizadas, passando muito rápido por coisas que mereciam mais atenção. Sim, tipo, sei lá, a gente... Não precisa, eu ia falar da guerra, da Palestina, mas nem precisa ir muito longe, né? A gente aqui no Brasil, e é tipo, morrem 5 crianças em operação hoje policial na favela, tá. A gente, tá. Próximo. E aí já vem o fulano, tá no... Isso é muito absurdo. E muita informação. Ai, bastante... hoje farofa da fulana, fulaninha e ciclano se beijam. Tipo, cara, isso é muito absurdo, sabe? Mas eu ia falar que eu descobri um neurocientista que meu psiquiatra comentou, que você com certeza deve conhecer, que é o Miguel Nicoleles. E eu comecei a consumir muito ele e eu adorei. Que ontem eu tava na sessão, ele tinha falado na outra sessão. Aí eu botei pra ver. Cara, mãe, eu adorei. Eu tô viciada nele. Interessante. E é que ela tava na sessão, ela me mandou só um nome. Não, porque eu tava na sessão e eu queria anotar o nome, porque da última vez ele falou e eu fiquei assim, era alguma coisa Nicoleles, aí eu fui procurar, mas não tinha certeza se era ele. Aí eu falei, me fala o nome que eu vou anotar de novo. Aí eu abri o WhatsApp, a primeira conversa era da minha mãe. Aí eu enviei pra ela, Miguel Nicoleles, ela, o quê? Eu já fui pesquisar, falei, o que será já isso, gente? Sequestrou, levou ela? O que esse Miguel fez? Aí eu fui... enfim, ele me deu uma visão muito otimista dessa coisa da inteligência artificial, que ele fala, a inteligência... Não é racional a gente pensar que a inteligência artificial vai substituir a inteligência humana, porque o nome já diz, é artificial. Ele nunca vai conseguir chegar aos pés da nossa inteligência, porque ele falou, se tivesse como calcular, se o pensamento humano fosse uma forma matemática, a bolsa de valores não existe, não seriam, alguém já teria pegado hackeado a fórmula e hackeado a bolsa de valores e descoberto, mas não existe isso, sabe? Então, aí eu falei, ufa, tá, tem um cara muito inteligente falando. Tem que se abastecer aquele outro Instagram que 5 notícias boas pro seu dia. Você tem que se abastecer de umas coisas boas. Tirar esse alerta, meu Deus. É bom.
Mas eu O alerta ainda tá lá, né? Não, saiu. Olha, uma salva de palmas, gente. E agora eu sigo razões para acreditar. Aí, ó, bem melhor. E fico me alienando e não assisto mais Jornal Nacional. Mas, enfim, sigam o Miguel Nicoleles. É muito interessante o que ele fala. Achei muito bom e me trouxe essa visão mais otimista, assim, dessa coisa da inteligência artificial. E eu queria chamar agora o nosso quadro Lugar de Falha. Em pensar um pouco também como que a terapia vai se atualizando, né? Porque é isso, o mundo vai mudando, como você falou, que bom, mudamos. Então, onde é que você hoje vê a psicanálise ainda tem falhas, sabe? Ainda poderia melhorar? Cancelamento vem aí, agora que eu vou ser cancelado. De novo. Esse vai ser o corte Esse do vai ser programa. o cancelamento. Gente, essa é uma questão bem complexa, assim. Existem alguns... A psicanálise já foi bem criticada por ser parada no tempo, né? Pensando que ela, assim, onde que ela surgiu, quando ela surgiu, num outro contexto, há muito tempo atrás, muita coisa mudou. Freud, o grande pai da psicanálise, teorizou coisas incríveis, falou muitas coisas que hoje, assim, não dá nem para repetir. Então, tem uma obrigação dos psicanalistas de não só a gente fazer toda essa investigação, a teoria, a prática, o manejo, com analisando ali na nossa frente, mas também de estar atento à subjetividade do nosso tempo. Sim. Né? O Lacan falava isso. Você tem que estar à altura da subjetividade do horizonte assim, sintomático, de afetos que estão aí acontecendo e que são transversais, que estão atingindo, né, nos atravessando praticamente todo mundo, com algumas diferenças de recortes e tudo mais, mas que a gente vai ter que estar atento para, são questões novas, né, que estão aparecendo. Algumas coisas são bem existenciais do ser humano e tudo mais. Culpar a mãe, por exemplo, né? Isso aí continua acontecendo. Mas tem outras que são novas e a gente vai ter que estudar, vai ter que se atualizar, vai ter que sair da psicanálise para estudar outras coisas, né? Neurociência, sociologia, filosofia, para conseguir estar um pouco mais preparado para ajudar, nos casos ali, a teorizar sobre o que está acontecendo e como que a gente vai lidar com isso da melhor forma, né? Sim. Mas eu não respondi a pergunta, né? Eu fugi da pergunta. Fugi um pouco, mas Um você foi pouquinho, mas- estratégico. Mas fugi. é- Não, acho que tem, assim... as questões de gênero, eu acho que são as que mais existem. Alguns psicanalistas que estão conseguindo construir de gênero, de orientação Nossa, sexual. eu imagino, por falta de estudo. Eu estava lendo o Cérebro na Menopausa e essa cientista estava falando justamente sobre não existe estudo para mudança de gênero, não existe. E aí como é que vão lidar com todas as Nossa, questões sim. hormonais? Sim. E... Pessoas trans que entraram na exato. menopausa. Tem muitas coisas que têm que ser atualizadas, né? Tem que ser É. repensadas e isso às vezes envolve questionar teorias, né? E que quando você tem, assim, às vezes instituições, grupos que são muito fechados e ortodoxos, eles olham isso com um certo preconceito, assim, né? Com De não... certeza. Mas isso vem mudando bastante, assim, no Brasil nos últimos anos, com algumas provocações que vão circulando e a gente vai ter que falar sobre interseccionalidade, raça, né? Questões, polarização política, enfim, várias questões que a gente tem que estudar usando a psicanálise como uma lente para pensar sobre esses fenômenos sociais e culturais do nosso Sim. tempo. Sim. E tá aberto, né? Acho que o diálogo, tá exato. aberto o diálogo é muito importante. Eu fiquei curiosa. Aqui é um programa de mãe e filha, né? Um programa de família. E eu fiquei curiosa perguntando assim, como é que a sua família recebeu quando você falou lá atrás que você queria estudar psicanálise? Recebeu bem. Eu comecei com a psicologia e eles me apoiaram muito. Eles me apoiam muito nesse sentido, assim. São super meus fãs. Foram os que primeiros massa. fãs. Que bom. Então, sempre me interessei muito pelo... Trabalhei muito com pesquisa e trabalho com pesquisa de comportamento, né, de estudos culturais, assim, que vão para uma linha mais do coletivo e não tanto do sujeito, dos sintomas do sujeito. Mas quando eu comecei a parte mais da psicologia, da psicanálise, da clínica, é algo que me satisfaz muito, assim. Gosto muito desse desafio. E eles me dão o confete que eu preciso.
Ai, Incrível. Especial. Meu pai, que não lê, basicamente leu meu livro, então, assim, foi um mérito. Maravilhoso. Tem um livro que a gente... Como é que é o nome do seu Tem, pai? trouxe um livro, Edelmar. Edelmar. Tá aí, ó. Entre Sessões, Tá trouxe aqui pra orgulhoso. vocês cada um. Amei. Muito incrível. Dá o meu Psicanálise aqui. para além do divã. Que é muito sobre isso, assim, também de pensar. Conta um pouco da minha história, de como eu comecei a estudar e me interessar mais pela mente humana e também do que existe para além do consultório. Até essa pergunta que você fez, né? De que a gente tem que pensar também nas questões culturais, nas questões sociais e como isso afeta a humanidade como um todo, né? Uhum. Eu vou fazer uma pergunta até que vai para esse viés, mas acho que cabe no nosso Café com Lágrimas. Café com lágrimas. Como a gente gosta de encerrar. Olha, eu tenho uma tatuagem aqui, não sei se vai estar mostrando, focando aqui, mas que é exatamente um cálice com um olho, ó, e uma lágrima E uma caindo. lágrima. Eu ia perguntar E sobre as é suas um- tatuagens. Pessoas É um mudam. drink que evapora. Coisas acontecem, pessoas mudam. Maravilhoso. Essa é a esperança. Falando em esperança, você que é um profissional da área, também produz conteúdo sobre podcaster e tenta trazer esse assunto tão estigmatizado mais pro dia a dia das pessoas. Você acha que a gente pode ficar otimista em relação à relação das pessoas com a saúde mental e com terapia? Sim. Sim, Júlia. Se você não tiver otimismo, acho que a gente não consegue trabalhar, assim, não consegue acordar, né? Tem que ter uma dose de otimismo. Eu gosto muito que a minha dupla, assim, de estudos e de podcast, que é o André Alves, Maravilhoso. ele tende a ir para o lugar mais distópico. Então a gente se complementa bastante, assim. Quando ele puxa muito para baixo, eu às vezes sou um pouco mais, como você falou, né, meio poliana, assim. Mas a gente é assim. E aí... Mas eu vou usar essa palavra distópico, que eu achei mais chique do que pessimista e Com ansiosa. certeza. catastrófico e apocalíptico. Distópico é um bom Distópico. eufemismo. Bem mais legal. Gente, você é catastrófico. Não, eu sou distópico. Que é ter um bom senso de realidade, né? E um senso crítico. Acho que isso a gente vem perdendo, assim, capacidade de fazer crítica, né? Bom, hoje crítica é sinônimo de ofensa. Se faz uma crítica, as pessoas já nem conseguem escutar. Mas você conseguir fazer críticas sobre o que está acontecendo, sobre o comportamento das pessoas, das instituições, do que for. Mas também conseguir projetar alguma esperança, que não seja aquela esperança passiva de tudo vai melhorar e o mundo vai mudar quando, sei lá, quem for presidente ou quando a plataforma tal deixar de existir. Isso não vai acontecer, né? Então a gente vai ter que ter um pouco da nossa parte aí de como enfrentar essas questões, sim, com algum otimismo proativo, assim, também, né? Sim, entender que a mudança tá na gente, né? Também que acho que tem isso sempre. Quando o quê? outro... Entender que a mudança tá na gente, né? Porque tem isso. É claro. Quando o porque outro o mundo mudar, vai quando se o outro- manter aqui e a gente vai ter que é um lugar de vitimismo, assim, também, né? Que também entrou bastante na moda, assim, de bom, o problema tá lá, tá lá, tá lá, tá lá. Não tem que fazer. Existem problemas lá. Sim. Que bom que a gente tá falando sobre isso. Mas o que você vai fazer, já que existe todos esses problemas, e eles essas vão questões? se manter por um Eles vão se manter tempo. por um tempo. Esperamos que algumas coisas mudem. Algumas vêm mudando, né? Sim, total. Se adaptar. Lucas, maravilhoso. Que bom que você aceitou o nosso convite para a gente Imagina, poder obrigado falar pelo sobre convite. isso. Um Que tema bom. que a gente sempre traz tanto e foi tão positivo ter ouvido de duas pessoas e de uma forma tão enérgica desse pai ouvindo os nossos podcasts. Foi algo que falei, a gente precisa trazer esse assunto e não será a última vez. E é um Sua homem- volta com o André, Por favor. por favor. E a gente ficou muito mais interessada ainda, né, no comentário dele, porque é isso, é um homem hétero, 40, 50 a mais, que é como a gente estava falando aqui, né, Sim. que é ainda mais estigmatizado. Exato. Mas que tá então, mobilizado por isso, né? Mas que tá, exato. Então foi muito positivo. E Legal. assim, conforme disse você, vão lá na internet para entender, para dar o primeiro passo, mas procurem um especialista depois para iniciar aí essa jornada tão necessária e tão enriquecedora que é a terapia. Então, Sim. para que as pessoas possam... Vamos pedir pro Lucas algumas dicas, além do livro, que a gente pudesse deixar aqui, de link que possa indicar mesmo, de Livro, série, podcast, filme. livro, série. Uau, quanta coisa. Filme, o que vier na sua mente. Dicas, assim,
Vou começar com autopromoção, né? Vivemos no tempo da autopromoção. Por favor. Tem um podcast que chama Vibes em Análise. Sim. A gente tem um livro também do Vibes em Análise, que é uma transcrição atualizada e com muitas referências de 15 episódios do podcast, que são de temas mais variados, de relacionamento, política e consumo, autocontrole, por aí vai. Olha, tem muito... O que eu posso recomendar? Eu gosto muito daquela série, eu tava até assistindo esse final de semana, falando a real. Shrinking It. Ah, sei qual é. Muito gostosa. Eu não assisti, mas sei qual é. É uma série leve Sim. e é isso, que fala de terapia, de fazer terapia de uma forma leve, assim, né? É bem... E até da vontade do terapeuta querer se meter e puxar pelo braço, né? A pessoa e levar. E o Harrison Ford tá maravilhoso. Maravilhoso. Tem um comentário curioso do Harrison Ford que eu vi, acho que a gente falou sobre, que assim, pela primeira vez ele está tendo pessoas se aproximando dele, falando, nossa, que incrível, foi tão bom aquele episódio, você mudou a minha vida, Porque você ele faz mudou um personagem vulnerável pela primeira vez, é um ele personagem não é humano. mais aquele herói. Tararã, vindo lá com corda, com coisas, se tornou acessível. Achei engraçado o ponto. Tem muitos criadores de conteúdo que são excelentes analistas e professores, ou melhor dizendo, excelentes analistas e professores que também são criadores de conteúdo e que vale a pena seguir, né, e acompanhar. O Christian Dunker, acho que é um dos grandes nomes, assim, que escreveu dezenas de livros muito bons, desde A Arte de Amar até A Reinvenção da Intimidade. A Ana Sui também. Sim, amamos também. Ela tem que vir pessoalmente. Fala muito bem sobre amor e relacionamentos, né? E como a gente tem questões com dependência, o medo da dependência, o que é solidão, o que é solitude. Então, tem muita coisa assim para servir como um estímulo, né? Pra gente se informar, aprender e se provocar, ver como é que isso reverbera na gente, né? Até o Instagram de vocês, que não é Vibes em Análise, é Float Vibes. É Float Vibes, que é ótimo também. Lá eles dão muita dica. A adolescência é uma que está aí, né? Total em ebulição, que vale a pena ser vista, inclusive com seus adolescentes. Eu vi com a Oli. Você indicou uma outra que está na minha lista para eu ver. É um documentário. De adolescente também. É o Social Studies. Tá na minha lista. Que é bem interessante. É um documentário sobre vários adolescentes que aí eles ficam vendo tudo que eles fazem, né, no celular, na internet, acompanhando e colocam eles para discutir de como que as redes e esse excesso online provoca vários comportamentos. É difícil, assim. Você olha, você fica meio abalado, meio triste, porque tem realmente questões que a gente não viveu quando tinha essa época, né? Quando tinha Dá essa para ver idade. com ela, né? Com a minha irmã. De 14. Sim, são adolescentes dessa idade, pré-adolescentes. Eu quero ver. É bem interessante. Maravilhoso. Bom, foi muito bom. E é isso, né? Entender também que eu acho que nem sempre vai ter uma resposta. A gente aqui levantou vários questionamentos que não necessariamente tem uma resposta. Eu acho que essa é a parte mais difícil também de... Vamos seguir pensando. Se conhecer, buscar novos caminhos, se conhecer. Gente, maravilhoso. Certamente teremos parte 2 e 3 e 4 aqui. André, Obrigado. queremos sua participação aqui no próximo também. Foi super corrido, mas no próximo a gente vai ter essa dupla aí que arrasa tanto. Por favor, vai ser incrível, uma honra. Obrigado. Bom, estamos aí no Spotify, Amazon Music, YouTube. Não esqueçam de assinar o sininho para vocês. Ativar o sininho para vocês já receberem aí tudo de novidade nossa. Podemos mandar a foto da sua tatuagem no nosso grupo Telegram? Vamos, bora. O seu drink com lágrimas? Vamos. Então, será lá. Quem ainda não tá no nosso grupo do Telegram, no @Pé no Sofá tem o link para você entrar. Lá a gente manda alguns conteúdos exclusivos e você também consegue participar quando a gente faz os nossos VAPs com participação da audiência, onde a gente interage com vocês. E é isso, obrigada. É isso, gente. Tomara que vocês tenham gostado. Quem tiver aí se identificado e quiser compartilhar sem querer, com um familiar, com alguém, Mandar pra alguém, aí. como quem não quer nada. Manda assim. como quem não quer nada. Olha que interessante esse app. Assiste só, tá? Pode ser uma boa. Adoramos, viu? Obrigado. Adoramos. Muito obrigada. Obrigada, Lucas. Esperamos vocês, então, no nosso próximo Pé no Sofá. Pode. Se você sentir que precisa de ajuda, o CVV, Centro de Valorização da Vida, no número 188, fica disponível todos os dias, a qualquer hora. Você pode ligar ou mandar uma mensagem de forma anônima e gratuita.
Eles são treinados para te ouvir com acolhimento e sem julgamentos. Esse podcast é uma realização da Agência Family com direção minha e da Júlia Costa. O roteiro é da Mari Faria, que também assina a produção executiva com Rafa Almeida, Thaís Boldrini, Fernanda França e a Paula Guimarães. A captação é do Vitor Reis e a edição e trilha sonora são do Antônio Eduardo. As nossas stylists são a Gi Macedo e a Juliana Lacoste. E a beleza é assinada pelo Gabriel Ramos. A cenografia é da Agência Family e da Jéssica Cirino. E as nossas social medias são Beatriz Guilhermino e Gabriela Ribeiro. E agradecemos também a todos os outros colaboradores presentes nos créditos. Quer ser nosso parceiro? Escreva para penosofá@agenciafamily.com.